tempos idos, eles não teriam dado um passo atrás. Mas eles só deram um passo atrás, a gente vai falar aqui sobre isso. Porque a situação deles está ruim. Eles estão com medo de perder. O PT tem medo do Congresso, sabe por quê? O PT tá com medo do Congresso e estão perdendo no Congresso direto. Eu cantei essa pedra. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas não é só essa galera, tem mais. Por exemplo, eu me lembro muito bem de ouvir da boca de algumas pessoas, que eu não preciso citar o nome, porque são pessoas gente boa e talvez a audiência não vai entender. Mas pessoas que falavam assim, não, o Lula não é comunista. O Lula é só um ladrãozinho. Ok? E essas pessoas, elas não são, tipo, o perfil só do Tarcísio, o perfil só do Guedes. Eles realmente não entenderam que o comunismo é isso aí que eles estão vendo. Existe uma tese, e eu posso falar aqui, porque eu adoro ele, mas o próprio Fiuza, que eu adoro, acho um gênio. Eu tinha evitado falar Era você estava pensando no próprio Fiuza? Porque o Fiuza é um grande homem, né? Não, eu tô querendo destruir a ideia e não a pessoa. Não, mas não tem como destruir, não tem nada de errado. É só pra audiência entender. Não tem nada de errado o cara acreditar nisso, embora a tese esteja errada. A tese está errada, mas o Fiuza é um gênio e muita gente defende esse negócio, não tem ideologia. Por que eles falam isso? Porque no final das contas, esse é sim um grande esquema para bater a carteira dos outros. O Dinesh de Souza fala isso, que o liberalism, né, a esquerda americana, o Partido Democrata, nada mais é do que um grande esquema de bater a carteira dos outros. Onde essa casta, e a gente tá vendo isso com esse negócio do arroz, né? Vocês estão acompanhando o negócio do arroz? Existiram, né? Existiram, mas é que assim, é como se você tivesse encontrado um rato no canto da sua cozinha. No final, o negócio é o Ratatouille. Você lembra do Ratatouille? Sim. Que os ratos ficavam tudo, que tinham milhões de ratos em cima. É uma das melhores atrações lá no Epcot. Não sei se você já foi, fiquei lá por trás. Foi. Não, mas o desenho era isso, né? Começa no desenho, o nego vê lá o Remy, que é o ratinho, roubando um queijo, mas lá em cima estão todos... Eu acho, obviamente, isso é uma genialidade metafórica. Lá em cima estão todos os ratos. Então pegaram o ratinho roubando o arroz ali. Mas em tempos idos, eles não teriam dado um passo atrás. Mas eles só deram um passo atrás, a gente vai falar aqui sobre isso. Porque a situação deles está ruim. Eles estão com medo de perder. O PT tem medo do Congresso, sabe por quê? O PT tá com medo do Congresso e estão perdendo no Congresso direto. Eu cantei essa pedra quando o Dirceu começou a falar do retorno dele ao Congresso. Por que o Dirceu quer retornar ao Congresso? Não precisa, né? Ele já tem poder. Pra fazer jogada lá dentro. Não, porque ele quer a presidência da Câmara. O PT entendeu que para fazer o que eles querem, ou seja, Venezuela total e absolutamente, né? Eles precisam da presidência da Câmara. Por mais que o Lira não seja nosso, também não é deles. Sim. Porque o Lira pode ir o Lira pode ceder à pressão de partidos ou de políticos ou até da massa para poder encher a própria bola dele, como fez em 2016. Quem fez isso em 2016? O Eduardo Cunha. Exatamente. E o Senado. Então, o Eduardo Cunha e o Lira são de perfis parecidos. São, e o Dirceu sabe disso, o Dirceu está com receio disso. Ele falou abertamente. No encontro que o Dirceu teve com um setor do PT, eles têm setores ali embaixo, né? Sim. Um setor que inclusive estava contra a candidatura do Boulos. Sabe qual era a narrativa do Dirceu? Boulos para São Paulo pode ressuscitar o fantasma que a direita cria sobre nós. Eles falaram isso. Uhum. Ou seja, eles entenderam que se os apoiadores do Bolsonaro ficarem tão certos, que isso vai despertar, inclusive esses idiotas e burros do mercado. Gente, deu pra entender, Mário? Entendi, não, óbvio, entendi. Ou entendeu? Mas uma pergunta. Não, só rapidinho. Eu quero que você faça a pergunta, eu só quero falar que nós estamos nesse momento, com 22, quase 23 mil pessoas nos assistindo ao vivo, enquanto a CNN Brasil está na internet, né? 7.100 pessoas assistindo, e a Jovem Pan News, com linha de frente, neste momento, 7,3 mil, 7.300. Ou seja... Você já passou a Revista Oeste, você está à metade do Alex Jones. A Revista Oeste transmite nesse horário? Aham. Sacanagem, né? Pois é.
Pô, Revista Oeste, me deixa em paz no meu horário, pô. Peguei um horário que ninguém quer. Thiago Pavinato, Porra. Quem que é? Ah, é o Pavinato? Thiago é o nome dele? É, o nome dele é Thiago. Porra, o Pavinato tá com um programa no mesmo horário que eu no Oeste? É. Pô, isso é sacanagem. Eu peguei um horário que ninguém queria. 3 horas da tarde. Quem que faz programa nesse horário? Só as putas de... nem puta faz programa às 3 horas da tarde. É só puta de luxo. Faz programa às 3 horas da tarde. Mas a pergunta, Alan, é assim, que você falou que o PT quer a presidência da Câmara. E o Senado não é tão importante pra eles? É só quem manda na palavra final é a Câmara. Entendi. Então o Senado... Não, eles o Pacheco já tá mais alinhado que... Mais alinhado. Mais alinhado que o Lira, né? É mais alinhado. Totalmente. O Pacheco, ele não tem como fazer muita coisa se o Lira bater o martelo. Entendi. Porque a Câmara, por exemplo, leis, né? Você passa... Vamos todo o processo aqui, né? Você vai lá e entra com proposta de lei, que é a PL, né? Você vai lá com o PL, e aí você passa pela CCJ, aí isso vai ser votado ou numa comissão específica, ou vai direto para ser sancionada. Primeiro, óbvio, depois da Câmara ela passa para o Senado, do Senado ela volta para a Câmara, e da Câmara é que vai para o presidente sancionar. Só que o impeachment também é assim, e todas as outras coisas. A Câmara é muito mais forte que o Senado. Tanto é que o Senado... e eu falei disso na época da Lava Toga, e muita gente não entendeu. O Senado, ele chama a atenção de certos tópicos só para poder ter holofote, porque ele não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é a Câmara. Entendi. Entendeu? Então eles sabem, o PT sabe que não tem a Câmara. Entendi. Eles não têm. Tanto olha as pautas que estão passando. Mas como que o Dirceu vai... Como que o Dirceu vai ser eleito na Câmara se eles elegeram um cara que nem o Lira? Como que o Dirceu vai ter força pra conseguir votos? Pergunta pro Teori Zavascki, pro Celso Daniel. É o Dirceu, brother. Na fase na forma de pressão e de chantagem, então. Vai ser na chantagem? Não só chantagem. Pergunta pro Teori Zavascki e pro... Ah, vai ser na marra mesmo. Na marra. Derruba tudo logo. Quebra o pau da barraca. Você sabe que eu fiz uma nova conta no X, e aí falei assim, ó, eu vou fazer essa nova conta no X e vou ver quanto tempo ela vai durar. Porque eu acho que, de repente, os caras não vão querer me derrubar agora por causa de tanto escândalo que eu fiz, até porque eu tô esperando que o Comitê Judiciário, que eles derrubem, mandem uma ordem e que o X mande a ordem ilegal deles pro Comitê Judiciário, e aí eu receba, todos nós, se torne pública a nova ordem ilegal do Alexandre. Aí eu falei, mas é capaz, assim, deles nem fazerem isso. O Alexandre saiu do TSE, vamos ver o que vai acontecer. Tu tava curioso, queria ver como é que o Elon Musk ia se posicionar. Aí o Alan dos Santos resolveu fazer uma igualzinha. Aí eu falei, agora já era. Agora essa não vai durar nada. Né? Exatamente. O homem radioativo. Chernobyl dos Santos. Alan Chernobyl dos Santos. Vocês acham que um pouco desse desgaste que você falou que o PT tá vendo que tá ferrado, você acha que isso tem a ver com a gente tá descobrindo, a imprensa tá vendo o que tá acontecendo ou não? Sim. Lembra do Pedro Bial falando? A entrevista do Pedro Bial com o Lira? Não. Na entrevista do Lira pro Pedro Bial, o Pedro Bial falou assim, está se criando o consenso, ou seja, as pessoas estão começando a entender que o STF está extrapolando. O Pedro Bial falou isso pro Lira. Quando foi isso? Bota Pedro Bial Lira no Twitter, rapidinho você consegue mandar isso aí pro seu editor lá. João, vê se você... João, querido João, vê se você consegue achar esse vídeo aí do Pedro Bial com Lira. É rápido de achar, assim, no X você bota assim, Pedro Bial Lira. Vê se você consegue aí, João, mas enfim, conta aí. E aí o que acontece? Ele Quando foi isso, mais ou menos? Recentemente, isso, poucos meses. Eu não sabia nem que o Pedro Bial tava dando entrevista por aí. Tava fazendo entrevista. Isso, então. Tem um programa de televisão, Pedro Bial? Tem, na Globo. Ainda nem sabia também. Também não sabia. Tem. E aí, assim, ele falou disso. A imprensa começou, óbvio, depois do que a gente fez aqui em Washington, a imprensa começou a ter que falar um pouco de verdade sobre o que estava acontecendo nas redes sociais. Porque como é que você cala jornalistas, como é que você cala analistas, como é que você cala uma juíza, como é que você cala pessoas simplesmente por suas opiniões. Isso ficou feio no mundo inteiro e não tinha como não falar pro público brasileiro o que estava acontecendo, ainda mais hoje em dia. Que vai piorar, eu vou falar sobre isso hoje, mas vai piorar. E aí, vai piorar pro Alexandre. Não, vai melhorar pra gente e vai piorar pro Alexandre. E aí, assim, a imprensa viu e convenhamos, as pessoas precisam entender que quando eles estão assistindo esse tipo de opinião sendo dada na Globo, é porque já existe toda uma movimentação, uma leitura de cenário, uma leitura de temperatura
no empresariado, na classe falante. As pessoas estão entendendo, peraí, porque o Lula fez isso no primeiro mandato dele, lá em 2003. Ele tentou apertar, viu que não dava, porque ele não deu entrevista quase o ano inteiro em 2003. No final de 2013 é que ele passou a falar com a imprensa. O Lula. Falava com a Daniela Lima por WhatsApp. Não, tô falando 2003. 2003? Daniela Lima... primeiro mandato dele. Ele não falava com a imprensa, queria passar as pautas dele, queria acelerar tudo. Porque no PT existe essa discussão. Se é para virar a chave do Foro de São Paulo no Brasil até o final, ou se vamos cozinhando devagar. E aí, a ala que fala assim, cozinhar devagar dá tempo pra direita se reorganizar, então isso não é bom. Sim, exato. Né? E aí, o que eles estão fazendo agora, nesse exato momento? Eles estão tentando calcular se vai apertar o acelerador, vai pisar no acelerador até o carro alcançar os 86 milhas por hora do Back to the Future, sabe? Do De Volta ao Futuro. Se vai chegar até o ponto de partida que o carro vai pro outro ano. O PT quer saber se ele vai acelerar até os 86 milhas por hora para alcançar a velocidade necessária para mudar o Brasil completamente, ou se vamos cozinhar o Brasil lentamente, e assim a gente vai, por exemplo, tirando o Bolsonaro do ballot, né, como é que fala em português, Paulo? Me ajuda? Tirar da concorrência para a presidência. Isso, tirar o nome dele. Inelegível. Isso, inelegível. Tornar o Bolsonaro inelegível, colocar as pessoas na cadeia, prender senhoras com câncer, que estão precisando de tratamento, com fraude geriátrica, mesmo assim, para prisão. Então, a discussão interna do PT, na minha leitura, qual que é? Vamos continuar oprimindo lenta e progressivamente, ou vamos já virar a chave de uma vez para que eles não tenham chance de retorno? Mas sabe qual é o negócio aí, Alan? É assim, porque eu acho que é complicado pro PT. O maior motivo hoje que eu acho que é complicado isso pro PT é porque ainda existe e existe no mundo inteiro isso, mas no Brasil principalmente, a briga entre os comunistas, né, do Foro de São Paulo contra os globalistas do establishment, né? Então, pro PT virar essa chave do Foro de São Paulo cubanizar, vamos dizer, a América Latina, o Brasil, para depois fazer a América Latina, como que os caras do Temer, do Xandão, desses caras que não... A gente sabe que não é do Foro, esses caras são do establishment, WEF, ONU, essa laia, como que essa laia vai responder a isso, entendeu? Porque essa laia não quer a cubanização, eles querem o socialismo da forma deles, que é o socialismo, né, vamos dizer, o socialismo fabiano, o socialismo do George Soros, né? Então, como que você não acha que seria isso um dos impedimentos hoje que o PT tem, essa outra ala da esquerda que não quer a cubanização do Brasil? Não é que eles não querem a cubanização. Eles têm medo de depender apenas de Rússia e China. Tá com o vídeo do Bial aí na... Quer colocar na tela? Bota aí, pode dar play, João. Falar de outro poder agora. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.